pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. Então, como sempre, antes da gente começar a recapitular a nossa lição, a gente vai deixar um minuto para você orar, para você se preparar espiritualmente para a gente poder recapitular a lição de número 7. Então, um minutinho rodando para você. A gente já acendeu a luz, então tá mais claro. Filhos da Luz. Piadinha. Então, De tio. oi? De tio ainda. Piadinha de tiozão, um churrasco de domingo. Então beleza, a gente fez a sua oração, todos preparados para a gente poder recapitular a lição de número 7, que tem como título Jesus e os necessitados. E o verso-chave é o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. E o resumo geral da semana fala o seguinte: Jesus veio nos mostrar como Deus é. O Mestre fez isso por meio de seus ensinos, de seu sacrifício e de sua vida, isto é, pela sua maneira de se relacionar com pessoas comuns. Muitas de suas ações causaram mudanças imediatas e concretas na vida de outras pessoas. Então a lição dessa semana ela vem falando, como o próprio título diz, Jesus e os necessitados. Veio falar de Jesus, como Jesus agia. O nosso tema desse trimestre é ajuda ao próximo, né? E a lição vem falar disso, como que Jesus tratava o próximo, aqueles que precisavam, como que ele tratava os que precisavam de um apoio, precisavam de uma ajuda, que passavam por dificuldades. Então, a lição dessa semana ela vem explorar especificamente o modo que Jesus agiu, né? Falando de Deus. Até então a gente falou da gente, né? Nós falamos muito de como nós devemos agir. Então essa lição fala como Jesus agiu, e como Deus agiu também. Então muito bem. E então, para a gente começar, vou perguntar para a senhorita e para os senhores e para as senhoras: qual que foi a missão de Jesus? Ele veio... ele teve a mesma missão que a gente tem agora. Tiveram várias, né? Ele teve várias. Sei lá, exemplos. Falar, O próprio que nós lemos no verso. ajudar. Ajudar, salvar, né? Ele veio... Dar um exemplo. Sim, dar o exemplo. Ele veio amparar os que precisavam de ajuda, os que precisavam de um amparo, né? A lição ela fala que Jesus veio para oferecer cura espiritual aos pecadores. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Resumindo, ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele veio para ajudar. Ele veio para resgatar quem precisava de resgate, ou seja, todo mundo. Ele veio oferecer salvação. Ele veio oferecer transformação de vida, porque só ele tem esse poder. Então quando ele veio com esse intuito geral, de salvar, de transformar e de salvar, né? Como? Ajudando, amando e amparando, enfim, né? E a lição também traz
O fato de que Jesus ele ajudava as pessoas sem se importar se essas pessoas eram importantes ou não, se essas pessoas eram dignas, né, socialmente falando, para aquela sociedade da época, se essa pessoa era rica, se ela era pobre, pouco importava. Jesus ele ajudava quem precisasse de ajuda, fosse alguém rico, fosse alguém pobre, né? E se essas pessoas tivessem fé, se elas acreditassem em Jesus, no poder que ele tinha, ele as ajudava, ele as curava, ele operava milagres na vida dessas pessoas. Não importava se essa pessoa tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se ela era rica, se ela era pobre, se ela não tinha casa, se ela era um morador de rua. A gente tem um exemplo de Jesus com o centurião, que o centurião pede para que Jesus curasse o seu servo, né? Então, provavelmente era um homem de uma condição financeira um pouco, assim, relativamente boa, né? Uma condição, pelo menos, de vida boa, razoável. Mas a gente também vê Jesus curando os mendigos, os que não tinham casa, os que não tinham comida, os que não tinham perspectiva de vida, os leprosos. Exatamente, tinha exemplo melhor. Os leprosos, leproso, as pessoas mal olhavam para ele. O leproso, ele era excluído, mas excluído literalmente da sociedade. Literalmente, não é excluído de, sabe, ninguém ligar. Não, eles eram expulsos da cidade, Exato. Ficavam numa distância. Eles eram expulsos da cidade, então leproso não vivia com as pessoas. E Jesus fazia questão de ir até essas pessoas, de tocar nessas pessoas, de encostar nessas pessoas, de falar com essas pessoas, de chegar perto dessas pessoas. Então, ao mesmo tempo que Jesus curava um soldado, cuidava um cara de uma patente um pouco melhor, de uma vida mais razoável, ele cuidava do leproso. Então, pouco importava quem Jesus estava ajudando. Ele queria ajudar. Ele veio salvar, ele veio ajudar. Só isso importava para ele. A fé dessa pessoa, essa pessoa tinha fé, ela acreditava que Jesus podia curá-la, podia ajudá-la. Show, era isso que ele queria. E ele ia para cima e fazia, e fez o que ele fez, né? E ele veio oferecer a salvação por meio da cruz dele, né? Por isso que ele tomou o nosso lugar, porque só ele poderia tomar o nosso lugar. Então, resumindo tudo, ele veio para servir, para amar, para guiar e principalmente para salvar. Tudo isso inclui nisso, salvação. Por que Jesus fazia? Nós já falamos disso aqui. Por que Jesus fez tudo o que fez? Por que ele ajudou as pessoas? Por que ele curava? Porque o intuito dele era mudar a vida dessas pessoas, é convertê-las, é trazê-las para um caminho diferente. Para quê? Para que elas fossem salvas, para que elas acreditassem no Filho de Deus e pudessem receber a salvação também. Então esse era o grande foco de Jesus, salvar as pessoas, ajudando, falando, pregando, salvar as pessoas, qualquer pessoa, rico ou leproso, né? E a lição fala que agora nós precisamos assumir a missão de Jesus e compartilhar com todas as pessoas a mensagem de que ele em breve voltará. Então, a missão de Jesus foi essa, de ajudar para salvar, pregando e levando as boas novas da salvação. E qual que é a nossa missão hoje? Fazer a mesma coisa, né? Talvez a gente não vai poder curar uma pessoa, Fazer um cego voltar a ver. sim. Se ele quiser, a gente consegue. Mas não sei. A gente não vê isso constantemente aí. Só que ajudar vai muito além de curar, né? Além da cura física, nós somos responsáveis pela cura espiritual das pessoas. Então, minha cachorra está se lambendo aqui, né? E aí, nós somos responsáveis pela cura espiritual das pessoas, né? E Jesus nos entrega isso como? Ajudando as pessoas, mostrando o caráter dele através das nossas ações, através do modo que nós vivemos, né? E pouco importando quem é a pessoa. É uma lição muito importante. Talvez o leproso dos nossos dias, sei lá, seja um morador de rua, seja sei lá, quem seria os leprosos do nosso dia? Sei. As pessoas que a sociedade exclui.
Os moradores de rua, que não tem muito dinheiro. Os drogados, Os drogados. os que usam droga. Então, enfim, qual que é a ideia? É a gente ajudar, seja rico, seja pobre, seja com uma ajuda financeira, seja com uma ajuda na faculdade. A gente tem que ajudar, a gente tem que ter compaixão e a gente tem que orar por isso, porque nós não conseguimos. A gente não vai conseguir fazer isso enquanto a gente não deixar que Jesus faça isso através de nós, né? A gente tem que orar pela ajuda dele. Então que a gente tenha isso em mente, a gente tem que ajudar as pessoas, servi-las, amá-las, para que a gente mostre Jesus e que elas conheçam a Jesus e aceitem a salvação. Essa é a nossa missão, porque essa foi a missão de Jesus, né? E já responde a próxima pergunta que eu faria: como que o cristão tem que fazer, como cristãos, o que a gente tem que fazer com o nosso próximo? Amar, né? A lição fala que Jesus, o dono do universo, escolheu se identificar com os mais pobres da sociedade. Então a gente vê Jesus nos relatos da Bíblia, ele fala muito mais com os pobres, com os que não tinham perspectiva de vida, que eram excluídos da sociedade, doentes, os leprosos, os moradores de rua, os enfermos, os aleijados, do que com pessoas de alta patente. Ele falava? Falava. Só que a Bíblia ela focou em mostrar um outro lado de Jesus. Mostrar Jesus com os pequenos, né? É que ele teve, eu não sei se é compaixão, tem outra palavra que se encaixa, que eu esqueci. É que ele se colocou no lugar dos outros. Empatia. É isso aí. Sim. Ele teve empatia. E por isso ele não só ajudava quem tinha dinheiro. Porque o que ele fazia, ele não fazia por dinheiro. Ele fazia as coisas por amor. É legal que Jesus nunca cobrou. É. Nunca cobrou nada. Nunca, nunca, nunca. E Deus a gente vai ter que prestar contas a Deus do modo que nós tratamos os necessitados, como nós tratamos os pobres, né? Porque quando a gente negligencia aqueles que precisam de ajuda, quando a gente negligencia a ajuda aos necessitados, a gente se declara falsos discípulos de Cristo. Nós somos estranhos a Cristo e ao seu amor. Nós somos estranhos. Somos falsos discípulos quando a gente negligencia ajuda, serviço, né? E porque Deus confia essas pessoas aos seus filhos. Ele confia os necessitados aos seguidores, aos discípulos de Jesus, para que os discípulos de Jesus cuidem dessas pessoas. Então a situação de miséria, já falamos disso também, que muitas pessoas se encontram e às vezes a gente coloca a culpa em Deus. A gente fala, pô, mas Deus não é bom, como que Ele deixa? E Deus quer abençoar a vida dessas pessoas. Mas como que Ele quer abençoar a vida dessas pessoas? Através dos discípulos de Jesus. Através de nós. De mim, dela, de vocês. Através de nós que Deus quer abençoar a vida dos que precisam. Seja o morador de rua, seja a fome na África. Deus quer abençoar, Deus quer ajudar as pessoas. Como? Por meio dos seus filhos. Por meio dos seus discípulos. Nós somos as mãos de Deus, as mãos de Cristo neste mundo. Então isso tem que vir de nós. Deus nos ajuda para que a gente ajude o outro, né? E, enfim, muitas vezes a gente gasta dinheiro com o que não precisa e acaba deixando de lado o serviço ao próximo. É uma coisa que a gente tem que se ligar. A gente tem que parar, pensar e colocar a ajuda ao próximo como uma prioridade, como uma questão importante na nossa vida. Deixar de viver uma vida fútil, uma vida mesquinha, uma vida pequena, mas buscar fazer aquilo que Jesus fez. Jesus não tinha dinheiro, talvez você tenha dinheiro, ótimo. Então você pode ajudar nessa questão de dinheiro, ou sei lá, a forma que você pode ajudar, ore por isso, que Deus te mostre, que Deus te coloque nas tuas mãos um modo que você pode ajudar as pessoas, né? Mas o que a gente tem que entender é que a gente precisa orar para que Deus coloque no nosso coração o desejo de a gente ajudar as pessoas, compaixão, amor pelo próximo, porque é difícil a gente ter às vezes. Às vezes a gente tem dó das pessoas, mas a gente não faz nada. E às vezes nem dó a gente tem. Por isso que a gente precisa orar, a gente precisa de ajuda
para que Deus coloque esse interesse no nosso coração, esse desejo, essa vontade, esse incômodo. Ore por isso. Ore por isso, se coloque à disposição dele e que você também seja uma mão de Jesus, né? Lembre-se, essa tarefa não é uma opção, é uma obrigação para nós que somos discípulos de Jesus. A gente não escolhe ajudar, nós devemos ajudar, lógico, na medida do possível, aquilo que nós podemos também, mas é ajudar nos mínimos detalhes. É a nossa missão. Exato. Se foi a missão de Jesus, consequentemente a nossa, porque nós somos discípulos. Então a gente faz o que o Mestre fez. E ele fez isso. Levar a salvação como? Ajudando, amando e amparando os que precisavam. De diversas formas, em diversos aspectos. Espiritualmente, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, enfim. Ajudar. Porque Jesus ajudou. E nós somos discípulos dele, né? A lição também vem trazendo o aspecto de que Jesus veio pregar aos pobres, ou seja, o termo que a Bíblia usa para pobres é anavim, que a lição mostra, anavim. Então Jesus veio pregar aos anavim. O que é anavim? A gente pode traduzir como aflitos, os pobres e os oprimidos. E foi para essas pessoas que Jesus veio dar conforto, veio ajudar, veio servir. Então essas pessoas nós devemos olhar para essas pessoas e estarmos dispostos a ajudar os oprimidos. Quem são os oprimidos? Pode ser qualquer um, pode ser desde um morador de rua até um vizinho seu que sofra com algo, que tem algum problema emocional, algum problema financeiro, algum problema de saúde, algum problema espiritual, eu não sei. Mas a gente tem que ir atrás dos oprimidos, dos que precisam de ajuda e dos renegados pela sociedade, daqueles que a sociedade odeia, daqueles que as pessoas não olham. É dessas pessoas que Jesus veio atrás. E foi essas pessoas que ele mais ajudou. Então a gente tem que estar com os nossos olhos abertos para essas pessoas também. Para os anavim, para os aflitos, para os oprimidos, né? E a gente faz tudo isso para que a gente mostre o amor de Deus. E quando a gente mostra, quando a gente ajuda, para que o Espírito Santo abra uma porta no coração da pessoa que recebeu nossa ajuda, para que ela comece a se alimentar espiritualmente. E aí ela vai tendo a curiosidade de saber quem nós somos, quem nós seguimos, por que a gente ajuda, por que o nosso estilo de vida é tal. E aí o Espírito Santo começa a entrar nela e começa a transformar o seu coração, e essa pessoa aceita a salvação. Então também falamos disso, o nosso foco de ajudar, de servir, é salvar. É levar a salvação para as pessoas, porque Jesus fez isso. Com quem? Com os aflitos, com os oprimidos, com aquelas pessoas que ninguém olha. Tá tocando um alarme aqui. Só um minutinho. Muito bem. E então Jesus pregou aos pobres, aos pequenos da sociedade, aos que precisavam dele. E a gente tem que fazer isso também, né? Um outro modo de a gente evangelizar, outro modo de a gente compartilhar o evangelho com as pessoas, também pode ser por meio da ajuda, mas também pode ser por meio de dons, que é um tema que a lição trouxe. Então, como que a gente usa os nossos dons? Como você pode usar o seu dom? Primeiro, a lição traz 3 pontos, três sequências aí, três tópicos para você fazer. Então, a primeira coisa que você deve fazer, pede a direção de Deus para que Ele te mostre qual o seu dom e para que Ele te mostre aonde você pode usar esse dom. Primeira coisa. Depois, use os seus talentos com ousadia. Muito mais importante do que a quantidade de dons que você tem é o que você faz com eles. Então, às vezes você pode ter 5 dons, ou você tem um só, não importa. Mas use o seu dom com ousadia. Use o seu dom.
faça a parte que te corresponde, porque se Deus te deu um dom, é porque você tem que fazer alguma coisa. Então faça, então vá atrás. Peça a Deus para que Ele te mostre e para que Ele te dê coragem de usar o seu dom também. Pensa nisso. Lembre disso, que os seus dons é um meio de compartilhar a salvação para as pessoas. E a última coisa, o último tópico é: envolva-se na missão de salvar, na missão de levar Jesus, na missão de mostrá-lo para as pessoas, né? A lição fala que Jesus veio com a missão de salvar os perdidos e devemos levar avante essa missão, ajudando a minorar o sofrimento dos outros. Então, pregar o Evangelho também é minimizar, diminuir o sofrimento das pessoas, para que aí elas conheçam a Jesus, para que aí elas olhem com um olhar diferente, que o Espírito Santo toque o coração delas e trabalhe com elas, né? E por fim, uma pergunta que nós já respondemos: por quem Jesus veio? Pelos pobres, pelos excluídos, pelos pequenos, por aqueles que a sociedade odiava, por aqueles que a sociedade renegava. Jesus veio por essas pessoas. É exatamente por isso que a gente não deve deixar ninguém de lado. Sim. Então, como Ele foi atrás dos pequenos, nós temos que ir atrás dos pequenos. Como Ele esteve disposto a amparar os pequenos, que não tinha nada para dar para Ele. Não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha repouso. Ele simplesmente fazia, sem esperar nada em troca. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus, ele não veio para derrotar os grandes, como o povo da época achava que ele ia fazer, tomar o reino e reinar em Israel. Jesus não veio derrotar os grandes, ele veio dar vitória aos pequenos. Então Jesus deu a vitória para mim e para você, para nós e para você, para sua família, para nossa família, porque nós éramos pequenos, nós somos pequenos e a gente precisava da salvação e Ele nos deu. E existem pessoas ao nosso redor que precisam disso também. E Deus nos encarrega. Ele encarrega os discípulos de Jesus para fazerem isso. E essa é a nossa missão. Andar como Jesus andou. Fazer o que Jesus fez. Ir atrás das pessoas, ajudar as pessoas. Ricos, pobres, pouco importa. Os excluídos. Porque Deus é o Deus dos excluídos. É o Deus dos pequenos. Todos têm o direito ao reino de Deus. Todos. 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 Inclusive aqueles que a sociedade odeia. Os pequenos, socialmente falando. Então que a gente olhe para todos como pessoas que merecem ajuda, que precisam da nossa ajuda, que precisam de Jesus, que precisam da salvação. Então que a gente esteja dispostos a fazer o que Jesus fez e fazer o que Ele faria nos dias de hoje. Que a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa ir atrás das pessoas e que a gente possa mostrar o caráter de Deus por meio das nossas ações para com o próximo. Lembre-se disso, lembre-se disso. Ore por isso, porque nós somos seres ruins, nós somos pecadores e a gente não quer isso. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Então ore para que Deus nos ajude e coloque isso no nosso coração. Lembre-se, andar como Cristo andou. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, a gente pede por favor que o Senhor nos ajude a andarmos como Jesus andou. Coloca no nosso coração esse desejo, essa vontade, esse interesse. Que a gente busque os pequenos desse mundo. Que a gente os ame. Ajuda a gente, nos dê condições de ajudá-los. Por favor, Senhor. Por favor, que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho para que a gente possa ajudar e mais do que isso, que a gente possa mostrar a Jesus. Que o nosso foco em ajudar as pessoas seja mostrar a salvação para elas. E que elas conheçam, que o Senhor faça o resto. Que a gente faça a nossa parte e que o Senhor cuide de todo o resto. Esteja conosco. Muito obrigado mais uma vez, que nesta semana possamos ajudar pessoas. Que esse seja a nossa prioridade nas nossas vidas. Mais uma vez, coloque esse desejo, essa vontade, esse anseio dos nossos corações e transforme o nosso ser. Nós pedimos e te agradecemos,
Em nome de Jesus. Amém. 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 E nosso texto-chave, Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que possamos ser filhos da luz. Que possamos refletir a luz que vem de Cristo. Amém. Que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Fique com Ele. Amém. Amém. E um grande beijo. Beijo.